com amor no coração estamos aqui, com a certeza de que, operando Ele, o Senhor, ninguém impedirá. Amém, gente? Vamos crer que Deus tem uma grande vitória para nós. Vamos crer que hoje está começando um novo ciclo na nossa vida, no nosso ministério, porque Ele diz que os impossíveis aos homens é possível a Deus. Amém, gente? Hoje eu vou trazer uma palavra aqui, com a permissão de Deus, sobre aquela passagem daquele jovem ali de Marcos 10, 17, que a Bíblia chama de homem rico. Só que essa mesma passagem em Mateus 19, 16, a Bíblia chama de jovem. E essa mesma passagem em Lucas 18, 18, chama esse homem rico, esse jovem, de príncipe. Então você vê, cada um tem uma visão desse menino, mas note, era um homem rico, jovem, que tinha uma posição ali na sociedade judaica. Amém, gente? Vamos ver sobre isso? Marcos 10, por favor. Vamos aprender com esse jovem rico, com esse homem rico, né? Com esse homem rico, jovem, e que tinha uma posição privilegiada ali dentro da sociedade judaica. Marcos capítulo 10. Vamos pegar a visão de Marcos? Nós temos que aprender com a Bíblia. E se você olhar friamente assim, esse homem rico, esse jovem, esse homem que tinha ali uma posição privilegiada na sociedade judaica, que Lucas o chama de príncipe, parece muito conosco, com a igreja moderna, que somos nós, né? Então vamos aprender aqui, vamos tirar lições, e Deus quer nos abençoar, amém, gente? Vamos ler, querido. Marcos 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E olhando Jesus para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, o jovem, né, o homem rico, esse príncipe, mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Digam todos glória a Deus. Então vamos aprender aqui tirar algumas lições aqui. Eu quero tirar para mim. Eu estava ali tentando arrumar meu cabelo que eu não cortei. Eu falando para Deus: Deus, a hora que o Senhor falar, fala comigo também nessa palavra. Eu sou um ser humano muito falho. Fala comigo, Senhor. Então vamos tirar algumas lições aqui
Vamos aprender com esse texto que nós lemos. Eu enumerando aqui, eu tirei 5 lições que eu entendo que nós devemos aprender nesse texto. A primeira delas, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Note que esse jovem rico, esse príncipe, esse homem de uma posição elevada na sociedade, ele chamou Jesus do que mesmo? Que eu não lembro, o que foi mesmo? Bom mestre. Ele chamou Jesus de bom mestre. Mas o que me chama a atenção, que ele chama Jesus de bom mestre, mas ele não quis ser seu discípulo. Preste atenção nisso. Bom mestre, conversa com Jesus, se aproxima de Jesus, mas ele no final não quis ser seu discípulo, não. É o retrato, meu irmão, de muitos. Mas por que o senhor diz isso? Eu explico. Quantos têm em seus lábios o jargão? Deus é bom. Conhece alguém que fala assim, Deus é bom? Conhece? Deus é bom. É um bom Deus o nosso Deus. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é isso. O nosso Deus é aquilo. Mas na verdade a pessoa não é um discípulo do Senhor. Ele chamou Jesus de bom. Bom mestre. Mas não quis ser seu discípulo. Pastor, mas não estou entendendo. O discípulo do Senhor Jesus é aquele que ouve a direção dada por Deus olha o versículo 21 e 22. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se, não quis ser discípulo, retirou-se triste. Cuidado, meu irmão, para você, para nós, não nos assemelharmos a este jovem. Chamamos Jesus de bom, entoamos louvores, mas não queremos ser discípulo de verdade. Cuidado. Se você é aquele que ouve a palavra como ele ouviu e fica contrariado com a palavra de Deus, me perdoe, você não é discípulo ainda, você não é discípulo e não quer ser um discípulo. Então eu aprendo, a primeira coisa que eu aprendo é isso. Não adianta falar que Deus é bom. Não adianta falar, Deus é poderoso, Deus é bom, Deus tem poder. Mas não ouve a palavra para obedecer? Me perdoe. Você não é um discípulo. Bom mestre. Bom mestre. Olha, se ajoelha. Ele se ajoelhou aos pés do Senhor. E o Senhor diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso não é uma brincadeira. Isso aqui não é um clube. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar muito cedo, molequinho, para ajudar em casa. Eu lembro meu primeiro salário, nossa, eu não lembro nem que moeda que era. Eu sei que foi 500 alguma coisa. Eu fiquei, nossa, quando eu vi aquilo, minha mãe falou: dá o cheque, tirou o cheque da farmácia que eu trabalhava, isso aqui é para ajudar a casa. Tá bom. Puxa, meu primeiro salário foi tudo para o espaço, né? Pensei. E eu lembro que o meu patrão, um fazia parte do Rotary Club e o outro fazia parte do Lions Club. Isso aqui não é um clube. Você pode fazer parte do que você quiser, mas isso aqui não é um clube. Aqui você tem que ouvir a voz de Deus e obedecer. Mas você, como esse menino, até dobra os seus joelhos, mas não quer ser discípulo. No final vai dar certo, não. Ele não obedeceu a palavra do Senhor. Chamou de bom mestre, Lucas. Se ajoelhou aos pés do Senhor. Mas na hora do vamos ver, não quis o quê? Não quis obedecer. É a primeira coisa que eu aprendo aqui.
A segunda coisa que eu aprendo aqui é que esse jovem, esse homem rico, esse homem importante na sociedade judaica, ele conhecia os mandamentos, sim ou não, pessoal? Ele conhecia os mandamentos, mas não conhecia o Deus do mandamento. Vou repetir. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que ele conhecia na ponta da língua todos os mandamentos. Conhecia ou não conhecia? Eu faço isso, eu não faço isso, eu faço aquilo, eu cumpro aquilo. Jesus ficou maravilhado, né? Jesus ficou espantado. Ele conhecia os mandamentos, mas não conhecia o Deus dos mandamentos. Hebreus 1, por favor, põe aí, filhão. Hebreus 1 na tela para nós. Se eu errei, eu peço perdão, porque eu não preparei isso aqui, não. Mas é isso mesmo. Hebreus capítulo 1. Verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falou pelo profeta? Os mandamentos, sim ou não? Falou ou não falou? Não falou? Não foi Moisés que trouxe as leis dadas por Deus? Foi ou não foi? Põe lá na tela de novo, queridão. Havendo Deus, não, volta de lá. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, Ele nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Basta para nós. Entenda, era o próprio Filho de Deus que estava falando com aquele jovem, mas ele não o conheceu. Ele conhecia o mandamento, mas não conhecia quem? O Deus dos mandamentos. O próprio Deus estava falando com ele, mas ele não conheceu, não. Cuidado, meu irmão. Eu sei isso, eu sei aquilo, mas quando Deus fala algo direto e específico para você, por favor, reconheça que é Deus. Não um mísero pastor como eu. E nem o cabelo estou conseguindo pentear, tão grande tá. Né? Então, por favor, reconheça que verdadeiramente, meu irmão, você precisa ter um encontro com Deus. Quando você tem um encontro com Deus, você o reconhece. Ele não reconheceu. Ele conhecia os mandamentos de Deus, mas não o Deus dos mandamentos. Você precisa conhecer o Deus dos mandamentos. Eu preciso conhecer o Deus dos mandamentos. Aquele que vai falar somente a verdade para nós. Ele conhecia aquele Deus que falou pelos profetas, falou por Moisés, né? Ele conhecia os mandamentos. Só, mas não conhecia o Deus dos mandamentos. Busque o encontro com Deus. Ore mais. Se consagre um pouquinho mais. Jejue um pouquinho mais. Busque um pouquinho mais. Aquele jovem perdeu a oportunidade da vida dele. Não quis ser discípulo. Não reconheceu o Senhor Jesus como o próprio Deus. Acorda. Tem orado pouco, não tem, filho? Vamos ser sinceros, nós temos orado muito pouco. Falei, nós temos que estar orando horas por dia, falando com Deus, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, perdendo tempo com futebol, perdendo tempo com isso, com aquilo outro, com filme. Perca tempo com isso não. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vamos invocá-lo enquanto Ele está perto. É uma luta. Não adianta só conhecer os mandamentos. Eu conheço a palavra. O diabo também é melhor que nós. Ele conhecia os mandamentos de Deus, mas não conhecia o Deus dos mandamentos. Terceira coisa que eu aprendo aqui. O que eu posso tirar desse texto? Vamos ler o versículo 21 e 22 de novo? Que é meio que uma base para o que nós estamos falando hoje. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem
e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O que eu aprendo aqui? Esse homem jovem, muito rico, de uma posição elevada, ele desprezou o tesouro do céu para ficar com o tesouro da terra. Meu irmão, quantas pessoas estão abrindo mão de obedecer a palavra do Senhor, trocando-a pelos tesouros dessa terra. Mas pastor, como assim? Quantas são as vezes que a pessoa despreza a palavra e verdadeiramente coloca toda a sua vida, todo o seu desejo nos tesouros da terra, com pecado? Quantas pessoas estão assim? Igualzinho a este jovem. Quantas pessoas estão trocando os céus por algo momentâneo aqui nessa? O jovem trocando, puxa, jovem, a Bíblia diz: o mundo jaz do maligno, tem nada para nos oferecer, nada, jovem. Você está trocando o tesouro do céu por um prazer momentâneo aqui na terra, da fornicação, do ficar. A palavra hoje é ficar, é assim que fala, é? Eu estou ficando com a fulana, eu estou ficando com o ciclano, aí eu ponho a mão no seio dela, ponho a mão nas partes íntimas dela, dele. Não, nós não temos sexo de penetração, mas oral, né? Que é isso? Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Você está trocando os prazer do tesouro do céu pelos tesouros da terra? Diga, está repreendido. Quem tem filho pequeno aqui, jovem, adolescente, tem que ficar de olho, meu filho. Tem que ficar de olho no celular. Lucas, você é líder dos jovens. Fica de olho na juventude. Não tem jeito. Jovem é jovem. Os prazeres dessa terra vão seduzi-lo. Mas não seduz só jovem, não. Seduz vovô também. Eu atendi uma pessoa esses dias, não vou falar quando, e ela chegou para mim e falou: pastor, tenho 80 anos. Oh, que bênção. Estou com muitos problemas. Poxa, eu ouço o senhor todo dia, eu preciso resolver. Estou com um problema de saúde assim, assado. Mas o meu maior problema, ele falou, é o pecado. Eita peste. Que isso, vô? Eu faço sexo com animal, pastor. Eu falei, louco. Vovô, mas eu também faço com homem. Eu falei, vovô. Trocando os tesouros do céu pelos tesouros da terra, pelo prazer mundano, pelo prazer promíscuo, pelo prazer contrário à natureza humana. Está aí no nosso meio. Não faz isso não, cara. Deus tem algo preparado no céu. Você já parou para pensar que as calçadas do céu, você vai pisar em ouro. Hoje você está atrás do ouro. Quando você for salvo, você vai pisar em ouro. Já parou para pensar nisso? Hoje está atrás das riquezas, só pensando nos tesouros da terra, só pensando no aqui e agora. Quando formos salvos, vamos pisar no ouro. Pela mãe do guarda. Olha que coisa linda. Aquilo que nós corríamos atrás outrora, nós vamos pisar sobre. Aquele jovem desprezou o tesouro do céu para ficar com o tesouro dessa terra. Ele abriu mão de obedecer pelos tesouros da terra. Como é que é, Senhor? Eu tenho que deixar minhas propriedades, minha riqueza, dar para os pobres e seguir o Senhor? Eu terei... Não quero não. Tem que abrir mão, né? Do adultério, tem que abrir mão da fornicação, tem que abrir mão da promiscuidade, da anormalidade, tem que abrir mão da mentira, da bebida. Eu não bebo mais.
Ah, pastor, mas é pecado beber? Vamos lá, filho. Eu não bebo, não preciso da bebida para ter alegria. Ah, mas eu bebo social. Mas você consegue, tem gente que não consegue. Se dá o primeiro gole, vai partir para o 1000º gole e vai fazer besteira. Por isso que eu sou contra a bebida, só isso. Eu não bebo. O seu prazer ainda está nas coisas dessa terra, naquilo que entorpece. Eu não tenho mais esse prazer. Acabou. Não abra mão do tesouro do céu. Como esse menino abriu, como esse jovem rico, pessoa importante na sociedade. Ele abriu mão do tesouro do céu para ficar com o tesouro da terra. Eu fico imaginando, esse desejo desenfreado pela riqueza, os políticos, de um modo geral, têm. Puxa, foram colocados numa posição de destaque. Vamos falar de um deputado federal. O cabra ganha um salário invejado por todos nós. 30 e poucos mil reais só de salário. Não é um bom salário? Quem queria ganhar quase 40 mil reais aí? Oh, glória, todo mundo, ninguém é bobo. Né? Para não fazer nada. Mas eles não conseguem. Eles desprezam a palavra, roubam, mentem, locupletam aí de uma forma errada. Né? Uma forma errônea. Estão pensando só nos tesouros dessa terra. Até aqueles que se dizem o quê? Cristão. Mentem. Estão desprezando os tesouros do céu, o tesouro do céu, para ficar com o tesouro da terra. Alguma coisa está o quê? Alguma coisa está errada na nossa sociedade, pessoal. Nós precisamos despertar. Acorda, igreja. Aquele menino, foi dado a ele, filho, faz o seguinte, você quer a vida eterna, a maior bênção do mundo? Vende tudo, dá aos pobres e me segue. Terás um tesouro no céu. Não quero, não. Eu quero aqui agora. Tem gente que só está pensando no aqui agora. Quem entende que eu estou falando de verdade? Faz assim, só está pensando aqui agora. Meu irmão, está errado. Louco, se essa noite pedir a sua alma, o que você tem para apresentar? Se hoje você fosse encontrar com o Criador, poxa, vocês viram o Sérgio Lopes? Quem ficou sabendo aí em nome de Jesus? Meu amigo, cara. Fiquei até abalado de sexta-feira, quarta-feira, quando eu soube. Ninguém falou comigo da família. Eu soube por acaso, um pastor falou para mim, verdade, pastor. Aí já fui ligando para ele, não atendeu, teve um AVC. A parte direita dele não está mexendo. A voz de um poeta não está saindo, mas vai sair, vai voltar em nome de Jesus. Amém, gente? Ele vai vir aqui e vai contar o testemunho dele em nome de Jesus. Mas você vê como a vida é frágil, como nós não somos nada. Está aqui conversando, está aqui felizinho, tem um infarto, uma reação dos remédios que andou tomando e faz mal, pum. Acabou. Ainda um pouco e não verás mais aqui, não está mais aqui. Não despreze os tesouros do céu. Se pensarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos aprender com esse jovem. Ele despreza o tesouro do céu para ficar com o tesouro dessa terra. Eu e você, nós possamos desprezar as coisas desse mundo e optar por Cristo em nome de Jesus. A luta é grande, mas é dessa maneira que Deus quer nos ver em nome de Jesus. Quarta coisa que eu aprendo aqui com esse jovem rico. Quarta coisa, vamos aprender.
Vamos ler de novo versículo 21 e 22. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se. Lê bem alto para mim, filho. Retirou-se, grifei aqui, triste, porque possuía muitas propriedades, muitas riquezas, muitos bens, muito dinheiro. Ele foi o único caso de alguém sair triste da presença de Deus. Se você não ouvir a palavra para obedecê-la, triste será o seu fim. Me perdoe. Vou repetir. Se você não ouvir a palavra para obedecê-la, triste será o seu fim. De todas as pessoas que encontrares com Jesus, ele foi o único que saiu pior do que chegou. O único que saiu pior do que chegou. Meu irmão, Jesus, ao pedir para o jovem os seus bens, as suas riquezas, para ele dar aos pobres, Jesus, ele tinha uma coisa, ele tem uma coisa, o nosso Deus, ele conhece os nossos pensamentos e intenções do nosso coração. Jesus já conhecia qual era a prioridade daquele jovem. Tem como não, filho? Jesus conhece as nossas prioridades. E não adianta, eu te engano, você me engana, o Ed Murphy está aqui, né, Ed Murphy? Está aqui, Hollywood, veio lá de Hollywood, pastor Ed Murphy, mostra ele aí, meu filho. Homem de Deus. Mas não tem jeito, pastor. Ele conhece tudo, ele conhece qual é a sua prioridade. Olha o Ed Murphy. Deus conhece a prioridade de cada um de nós. Não adianta falar, eu amo a Deus, não ganha jogo, filho. Não ganha jogo com Deus. Ele conhece quais são as suas prioridades. Aprenda com esse jovem rico. Jesus conhecia quais eram as suas prioridades. Por isso que ele fala assim, ó, vai, vem tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Terás um tesouro no céu. E não queria tirar a riqueza das mãos do jovem rico. Queria? Ele queria tirar a riqueza da onde? Do coração do jovem rico. Está sondando o seu coração agora. Sondou o coração do jovem. O negócio desse menino é o amor pelo dinheiro. Casa caiu, não tem jeito. Ô filho, faz o seguinte. Tira isso da sua vida. Pega tudo que você tem, vende aos pobres, me segue, terás o tesouro. Você não faça. Retirou-se o quê? Triste. Eu vou repetir. Jesus não queria tirar a riqueza das mãos daquele jovem, daquele homem rico, daquele homem importante, daquele príncipe, como Lucas relata no texto. Ele não queria tirar as riquezas daquele homem, das mãos daquele homem. Queria tirar a riqueza do coração daquele homem. Mas ele não quis. Jesus não era a prioridade dele. Deus não era a prioridade dele. Vou perguntar com muita calma. Qual tem sido a sua prioridade? A ganhar dinheiro. Está vendo? Não que seja errado ganhar dinheiro, mas não pode ser prioridade. Jesus tem que ocupar o primeiro lugar na minha, na sua, na nossa vida. Jesus tem que ocupar o local de destaque na nossa vida. Eu estou olhando para você agora, meu filho. Você vê. Por Jesus não ser prioridade, por Deus não ser prioridade na vida daquele homem, ele retirou-se
triste. Vou repetir. Triste será o fim daquele que não priorizar o Senhor Jesus. Quinto item aqui da nossa mensagem que nós vamos aprender com esse jovem. E chego ao fim da mensagem. Esse jovem desprezou deliberadamente a palavra de Deus. Não despreze a palavra. A Bíblia diz em Provérbios 13:13, o que despreza a palavra perecerá. Mas aquele que teme o mandamento, que respeita a palavra, será galardoado. Aquele jovem perdeu o galardão. Aquele jovem perdeu a bênção. Versículo 29. Vai lá em Marcos 10, 29. Marcos 10, 29. Olhe para mim um minutinho, querido. Deus quer recompensar você. Obedeça. Seja um verdadeiro discípulo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-o. Negue-se a si mesmo. As suas vontades não vão mais prevalecer, mas sim as de Deus. Tome a sua cruz. Ou seja, morra para as coisas desse mundo e segue o Senhor. Seja um verdadeiro discípulo. Ele não quis. Ele vacilou. E o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será recompensado. Meu irmão, Deus tem uma recompensa para você, filho. Tem um galardão para você, uma cura especial. Uma bênção sobrenatural. Meu irmão, Deus pode exaltar você como nunca exaltou homem nenhum nessa face da terra. Pode ser você essa pessoa. Você. Não, mas eu não posso, não, porque falta isso, falta estudo, falta isso. É porque eu não sou branco, é porque eu sou negro, é porque eu sou amarelo, é porque eu sou japonês, é porque eu sou alemão, é porque eu sou muito branco, sou transparente, não sei o que lá. Deus não olha para nada disso. Vou repetir. Deus quer recompensar aqueles que respeitam a palavra. Que são os verdadeiros discípulos do Senhor. Marcos 10, 29. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, ou seja, riqueza, propriedades, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, olhe para mim, já neste, Deus quer recompensar você da vida eterna, sim, mas também neste tempo. Ele está olhando a prioridade no seu coração, é outra. Eu quero ficar rico, eu quero riqueza. Não é a prioridade, não é Deus. Quando for Deus, Ele te dá a riqueza. Ele tem um propósito, Ele dá. Ele é dono do ouro e da prata. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas já neste, e não receba 100 vezes tanto, já neste, tudo que aquele jovem possuía, Deus queria dar 100 vezes mais já neste, mas ele não acreditou. Ele não priorizou, ele não teve como prioridade Deus. Que não receba 100 vezes já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. E no século futuro, a vida, no futuro, além de eu dar um monte de bênção para você aqui, eu tenho no futuro para você a vida eterna. Mas não quer ser um discípulo. Não quer obedecer. Até chama bom mestre, Jesus maravilhoso, e louva aqui, sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, e ora e chora. O Senhor é bom, o Senhor é... mas não quer ser discípulo? Vai perder.
vai perder o Deus da multiplicação na sua vida, o Deus da vida eterna na sua vida. Quem está entendendo, por favor, diga amém, gente. Porque eu sou bem limitado para pregar, mas espero que Deus esteja falando alguma coisinha com você. Aprenda com esse jovem rico. Priorize Deus, abra mão de o que for preciso para servir a Deus. Deus tem multiplicação na sua vida. Deus tem a vida eterna para você.